E no programa de hoje nós vamos repercutir a decisão judicial que permitiu a uma farmácia aqui de Rio Preto manipular o canabidiol. E vamos repercutir também a decisão da Justiça Federal que permitiu a um grupo de dentistas realizar procedimentos cirúrgicos estéticos na face. E hoje, 20 de janeiro, é Dia Nacional do Fusca, veículo que até hoje alimenta a paixão e nostalgia dos admiradores e colecionadores. A gente vai ver uns comerciais antigos aí do Fusca e passar alguns dados interessantes. Mas a gente começa o programa falando dessa decisão inédita, pelo menos aqui na nossa comarca, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão de primeira instância da juíza Tatiana Pereira Viana Santos e autorizou uma farmácia de manipulação a manipular o canabidiol, que é uma das substâncias da maconha. O medicamento, no caso, aí, é utilizado para diversas moléstias, como epilepsia, autismo, entre outros, e já teve a sua comercialização autorizada pela Anvisa, mas para remédios industrializados. Essa decisão do TJ, na prática, impede que a Vigilância Sanitária aqui de Rio Preto autue a farmácia pelo manuseio e comercialização da substância. Mas para entender direitinho o que é o canabidiol, como esse medicamento é indicado, em que casos ele é administrado, a gente vai conversar agora com a Mirciele Marconato, ela que é a proprietária da farmácia que conseguiu essa inédita e importante para quem precisa, né, decisão judicial. A Mirciele está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Mirciele? Tudo bem, bom dia, Alexandre. Bom dia. Mirciele, bom, para a gente começar, explica para a gente o que é o canabidiol, em que casos ele é indicado e como você começou a manipular essa droga. Tudo bem? Bom, vamos lá. O canabidiol, ele é, né, um dos ativos da maconha, né, conhecido como CDB. A planta cannabis, ela tem mais de 60 ativos ali nela, o CDB é apenas um desses ativos. E, na verdade, o meu interesse por ele vai até pela minha história de vida pessoal, né, que eu tenho um filho com síndrome de Down e eu já utilizo com ele há algum tempo e ele é um medicamento muito caro, ele é um medicamento pouco acessível à população. Então, como a gente conhece, né, os valores, conhece fornecedores americanos, eu sabia que existia a possibilidade de trazer isso de forma mais acessível se eu conseguisse trazer ele manipulado. Porque pela indústria farmacêutica ele é um medicamento ainda muito caro, assim, bem pouco acessível mesmo. A maioria das famílias acabam ingressando com ações judiciais para conseguir. Então, daí surgiu esse desejo de trazer, né? Eu faço parte de grupos aqui de mães, de crianças especiais e conheço muitas famílias que utilizam e os resultados são, assim, indescritíveis, né, de positivos nessas crianças, e eu queria trazer isso mais barato, mais acessível. E daí surgiu a ideia, isso já tem um tempo, né, demandou, assim, um esforço grande, judicial, tudo, para a gente conseguir, finalmente, agora em segunda instância, essa autorização de importação, manipulação e comercialização do canabidiol. Hoje ele é aplicado em uma infinidade de patologias, né, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, autismo, doenças reumatológicas, epilepsia, muito eficaz na epilepsia. Então, ele é um grande avanço aqui na medicina no Brasil. Mirciele, como antes dessa decisão judicial, como você conseguia importar essa substância? Ela é permitida a importação desde 2019. Você pode importar com receituário médico, com o CPF. Então, você consegue fazer essa importação por pessoa física. Por pessoa jurídica, agora começa um processo inédito, né? A gente passou por 2 processos. Processo número 1 é conseguir, e o segundo processo é a importação também. Entendi. A importação também era inédita.
E quando você importa isso, já é a substância, parece que é um óleo, é isso? Como explica as características físicas desse medicamento para a gente? Na verdade, o canabidiol ele não é um óleo, ele é um pó, ele é um extrato mesmo, um pó. Quando você importa ele puro, né? A importação dele já manipulado é em óleo. Mas aqui, com a importação dele puro, eu posso manipular ele tanto no óleo, em gotas, como cápsula, goma, spray, creme, né? É muito utilizado aqui, é um creme para fibromialgia, dores crônicas. Então, com o extrato puro, eu consigo manipular ele em qualquer formato. Entendi. Você falou rapidamente nos casos que ele é indicado, mas como que ele age, por exemplo, numa criança em caso de convulsão? Qual é a ação dele Qual é a no ação? organismo? Você pode explicar para a gente? Nós temos no nosso organismo receptores canabinoides. Esses receptores, eles são mecanismos de regulação de impulso nervoso. Por isso que o canabidiol, ele consegue atuar em vários tipos diferentes de patologia, porque ele faz a regulação desse impulso nervoso nesses receptores canabidioides. E então ele controla essa transmissão de impulso nervoso. Por isso que tem essa redução absurda de crises convulsivas também nas crianças. A gente tem casos de famílias daqui de Rio Preto, assim, que a criança tinha 70, 80 crises por dia e cessou só com o uso do canabidiol. O efeito dele é o mesmo do uso recreativo, quando a pessoa fuma a maconha? Não. Ele não tem o THC. O que dá o efeito psicotrópico é o THC, que é um outro ativo da planta. Então, o canabidiol ele é isolado de THC, ele não tem absolutamente nenhum efeito do efeito recreativo. Ele é só um medicamento mesmo. Porque ainda existe... É claro que no Brasil é permitido também o THC. Nos casos de pacientes terminais, você pode manipular com THC também. Eu acompanho bastante esses casos. Teve alguns casos de famílias que conseguiram na justiça plantar, né, literalmente plantar aí a maconha para daí extrair as substâncias tal. Essa seria uma maneira também de conseguir esse Essa é uma maneira também de se conseguir. Existem famílias que conseguem implantar e existem associações também já espalhadas no Brasil, que a associação consegue autorização para plantar, produzir o óleo e comercializar. Então, já existem algumas associações no Brasil. A gente ainda tem aqui no Brasil muito preconceito em relação a isso, até pelo histórico aí da maconha, enfim. Como que você lida com isso? As pessoas entendem? Claro que quem precisa vai entender, mas... Não, as famílias que conhecem, entendem, né? A classe médica, a classe da saúde entende muito bem como o canabidiol é um medicamento. Mas existem aí algumas pessoas que já são mais... que não estudam, né? Que não pesquisam e acham que é a maconha, que está dando maconha para a criança, e não tem absolutamente nenhuma relação, né? O CDB, ele está para a planta cannabis, como, por exemplo, a morfina é extraída da papoula, né? Então, da papoula você faz a droga, mas você faz o remédio. Então, da cannabis você faz a maconha de uso recreativo e você faz o medicamento. É o mesmo conceito. É um ingrediente da planta, não é a planta completa. Certo. Mas existe alguns preconceitos aí em relação a isso. Legal. Bom, a gente falou do uso do canabidiol na epilepsia. Vamos falar do seu caso específico. Você disse que seu filho possui síndrome de Down. Como ele age, qual é a função do canabidiol no Down? E famílias que queiram, talvez, que passem por esse problema, como é que elas podem recorrer a esse medicamento? Na síndrome de Down não existem muitos estudos específicos ainda. O que existe são estudos que falam da parte cognitiva, que melhora a parte cognitiva na síndrome de Down. Eu comecei a utilizar com o meu filho, que é o Heitor tem 5 anos, ele é pequenininho ainda. O Heitor tem características autistas, mas eu não tenho ainda um diagnóstico fechado. Então, a gente tem, por exemplo, algumas dificuldades com ele em interação social, lugar com muito movimento, muito barulho, incomoda muito, a gente não conseguia frequentar esses lugares. Então,
eu busquei para tentar melhorar essas características nele. Eu não estava conseguindo levar ele para a escola, ele não aceitava a escola, então uma série aí de dificuldades, e eu comecei a ministrar para tentar atuar nesse quadro específico, e foi muito favorável, assim. Hoje, a gente tem conseguido uma série de ganhos com o Heitor em relação a isso, né? Ele está bem na escola, ele interage, ele brinca, ele interage com as músicas, então a gente conseguiu um ganho muito grande com ele. Mas em relação à síndrome de Down, é que talvez o Heitor tenha aí também o espectro autista. Entendi. Mas em relação à síndrome de Down, existem os estudos que ele atua muito bem na parte cognitiva, no desenvolvimento cognitivo e no sistema imunológico. Ô Mircieli, além do autismo e da epilepsia, fala de outras moléstias em que o canabidiol é indicado. Ele é muito indicado no controle da dor crônica, muito. Então, ele atua muito nesses receptores controlando a dor, regulando o impulso da dor. Quando a gente está com dor, você tem um impulso contínuo e seu sistema não consegue bloquear. Então, o canabidiol ele bloqueia o impulso da dor. Então, você tem essas patologias, né, fibromialgia, essas dores crônicas que elas cessam com o uso do canabidiol, cessa mesmo. Insônia, também, ele atua muito no sistema do sono. Então, quem tem insônia, estresse, depressão, é muito legal. E outras doenças neurodegenerativas, né? O Parkinson, Alzheimer, também tem uma atuação e tem estudos incríveis. Semana passada saiu um estudo nos Estados Unidos, isso é um estudo americano, até foi divulgado nos jornais brasileiros, da atuação dele no Covid também. Sem dúvida. Uma resistência ao Covid com o uso do canabidiol. E como que ele agiria no caso da Covid? Recente. Você que acompanha aí, como que o canabidiol agiria? Esse estudo, para ser bem sincero, eu não li ele completo. Mas a ação do canabidiol, como ele é um sistema de regulação, ele costuma atuar no sistema corporal como um todo. Ele não é específico para... Bom, ele não é específico para dor, ele não é específico para o autismo, é que ele regula esse impulso nervoso, então ele acaba atuando em diversas áreas. E ele atua no sistema imunológico, ele melhora o sistema imunológico, então provavelmente essa atuação dele no Covid está relacionada ao sistema imunológico. O meu filho, ele não fica gripado, ele não fica doente, ele tem síndrome de Down, mas ele é extremamente saudável. Mesmo o Down tendo a parte assim pulmonar bem comprometida, ele não tem. Que bom. Bom, é uma planta milenária aí, né? Há milênios ela é utilizada em diferentes povos aí para as mais diversas, até para uso recreativo. A maioria dos países que hoje liberaram o uso recreativo da maconha começaram pelo uso medicinal. Você acha que o Brasil caminha para isso, apesar de ainda sermos um país extremamente conservador? Eu acho que caminha. Na verdade, com o advento do canabidiol como medicamento, né, já existem as empresas entrando com autorizações de plantio. Né? Então, se a gente pode vender, se a gente pode tratar, então você tem que poder ter a matéria-prima. Então, já existem empresas conseguindo também autorização de plantio. Eu acho que é uma questão de tempo. Vai ser uma questão de tempo e não vai conseguir mais barrar. Você citou as substâncias da planta, a cannabis, o THC e o canabidiol. Quais outras substâncias é possível extrair da planta da maconha? A planta que eles utilizam, que é utilizado na medicina, são os canabidioides, que aí tem vários, não só o canabidiol, tem outros, e o THC mesmo. As outras substâncias não são utilizadas na medicina. Na medicina, né? Parece que tem a possibilidade até de produção de tecidos, né? A partir de um extrato fibra, né? da fibra da planta, né? A fibra tem tecido, sapato, é feito uma infinidade de produtos também com a fibra da planta. Legal, Existe uma feira muito grande que acontece no Uruguai, que foi agora no final do ano, novembro, chama Expo Cannabis, e lá eles divulgam todos esses produtos, subprodutos da cannabis.
Ô Mirciele, você falou do alto custo do medicamento. Dá um exemplo para a gente, quanto custa o remédio comercial já industrializado Ó, e quanto esse preço cairia para manipulação, que é, no seu caso aqui, pelo menos que a gente tem conhecimento, a única farmácia de Rio Preto que tem essa autorização judicial. bom, ele pode ser manipulado em, assim, vários miligramas, né? 50 miligramas por ml, 100, 200. A dose mais alta comercializada no Brasil hoje é de 200 miligramas por ml, que é o que tem fabricação no Brasil já. Esse de 200 miligramas por ml, ele custa em drogarias em torno de R$ 2.500. R$ 2.500 a R$ 3.000 o vidro para mais ou menos 30 dias. Na manipulação, a gente consegue atuar de 1.200 a 1.500 a mesma dosagem. Com o mesmo medicamento, na mesma dosagem, ele chega a ser 50% menor. 50% aí abaixo, né? Tá certo, Abaixo do preço do abaixo mercado. do preço. Tá aí, então, a Mirciele Marconato, ela que é proprietária de uma... Você é farmacêutica ou não, Mirciele? É só Eu não sou proprietária? farmacêutica. A minha sócia é farmacêutica, a minha formação é fisioterapia. Fisioterapia. Tá certo. A farmácia dela, não vou falar o nome aqui, a gente não está aqui para fazer Sim. propaganda, mas fica aqui na Avenida Alberto Andaló e também, quem tiver interesse, só entrar nas redes sociais aí, com o nome da Mirciele, que vai achar facinho. Mirciele, Vai. obrigado aí pela sua participação. Quer falar Obrigada mais a alguma você, coisa? Deixamos Alexandre. alguma coisa para trás que você acha importante Não, falar? não. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é um progresso que não volta mais, né? É um ganho muito grande para a medicina e para as famílias, principalmente, para quem usa. Então, nós estamos muito felizes e muito realizadas com essa possibilidade agora. Você tem uma ideia o número de famílias, pessoas que utilizam esse medicamento aqui em Rio Preto? Não tenho ideia. Eu sei que judicialmente, acho que 27 famílias entraram contra, não contra, né? Solicitando para a Que a prefeitura prefeitura... o medicamento gratuito. Mas tem aí uma infinidade de famílias que eu conheço que compram. Então, eu não tenho ideia de quantidade. recentemente a prefeitura até abriu uma licitação aí para comprar esse medicamento, dada a demanda, Sim, e a justiça sempre acaba concedendo isso, porque no fim das contas é um dever do Estado é um fornecer, né, do Estado. medicamento e saúde aí às pessoas. Mirciele, Sim. obrigado, parabéns aí Obrigada a você. pela conquista e que enfim, que seja, que venha para ficar isso, porque como você disse, os pacientes melhoram, é um medicamento que funciona Sim, mesmo, né? sim. Tá bom. Tá aí, gente. Mirciele Muito obrigada pelo Marconato, convite. obrigado você por nos atender mais uma vez. Parabéns aí pela conquista. E é isso aí, gente. Tá aí, então. Recording in progress. Opa, tá aí, então, a Mirciele Marconato conseguiu essa decisão para impedir a vigilância sanitária de autuar, de obstruir aí a importação, a manipulação e a comercialização do canabidiol. É isso aí, gente.